Então, concessionária, o que é concessionária? A concessionária é nada mais que a antiga Seron aqui em Porto Velho, que agora vocês conhecem como a Terrível Energisa. A Seron, ela, ou a atual Energisa, ela tem liberdade de estabelecer critérios para projetos elétricos, porque cabe a ela o dimensionamento de instalação elétrica das suas redes, que é as redes de porteamento. Então, ela toma de conta com isso. Não é só colocar um porte e colocar para funcionar, existe todo um projeto elétrico, um layout que vocês vão aprender no finalzinho do curso, que leva muita equação. Então, esses portos de alta tensão, existe todo um layout e a Energisa ela se preocupa muito em permanecer com esses clientes conectados. Professor, por que o senhor está falando tudo isso? Eu vou chegar aqui, ó. Eu vou chegar aqui em cima no nosso projeto. Então, a concessionária, ela diz o seguinte, ó, se você for uma residência, imagina que você seja uma residência. Se você for uma residência e você for fazer uma instalação elétrica, vamos supor que de vocês construir uma casa e nessa casa vocês foram convidados para fazer a instalação elétrica. Aí você vai falar, eu vou fazer o projeto. Não há necessidade. É uma residência, é algo simples, você mede as dimensões da casa e dimensiona a instalação elétrica. Se você quiser fazer um projetinho rápido para ser mais preciso, pode fazer. Mas agora vamos supor que seja uma vila de apartamento. Que seu tio agora, um amigo, uma pessoa, chamou que você construa mais uma vila de apartamento que tenha 4 casas. A concessionária, ela só vai permitir que esse cliente instale um medidor. Imagine que esse aqui seja o medidor, tá? Medidor de energia. Um medidor com 4. Deixa eu ver se meu teclado Z está funcionando. Está funcionando. Imagine que seu cliente tenha 4 medidores aqui. Então, ó, a concessionária ela só vai permitir que você instale o medidor se você tiver um projeto elétrico. Agora sim, um projeto elétrico de verdade. O que é um projeto elétrico de verdade? É um projeto elétrico físico, onde tem vários detalhes construtivos de cargas, equipamentos e quanto que essa casa vai consumir e solicitar da rede. Porque o que mais preocupa para a Energisa ou a concessionária é saber o que esse cliente vai consumir. Qual é a variação de carga, como ele se comporta. Porque o que mais a concessionária valoriza é que essa rede aqui ó, esteja sempre ligada, conectada. Porque se nós ligarmos, por exemplo, aqui nessa casa uma máquina de solda e a rede, esses cabos não estejam projetados, essa máquina de solda ela vai cair a chave, vai dar um curto-circuito transformador e pode derrubar vários clientes. Isso é terrível para a concessionária. Então, chegamos a um projeto elétrico. Existe uma necessidade de calcular um projeto elétrico. Isso aqui é um projeto elétrico residencial, onde nós utilizamos tomada e iluminação. A iluminação, existe 2 critérios. Deixa eu verificar quantas pessoas tem online. 2 pessoas. Aqui nesse projeto eu preciso de iluminação. Qual é a regra da iluminação? Enquanto eu vou abrir aqui um programa, senhores, que é um programa de iluminação técnico avançado. Tá? Enquanto ele não abre aqui, a iluminação na nossa casa a gente pode colocar uma lâmpada por cômodo. Tudo bem, mas existe um critério mais avançado de luminosidade mínima por ambiente, que é a NBS 8995. Vamos colocar aqui, que é a NBR, que é a norma brasileira também, mas é uma norma brasileira misturada com a norma IEC. Como é que é isso? Existe uma norma internacional e o Brasil adotou essa norma, que é a IEC NBR 548995. NBR IEC 8995, que é a norma de luz por cômodos. Isso está presente na apostila de vocês. Deixa eu abrir a apostila de vocês aqui para ficar tudo bonitinho. Livros, eletrotécnica, projetos elétricos.
ponto livre, vocês abrem aqui. Então, por exemplo, vamos supor que esse quarto você coloque uma lâmpada nesse quarto aqui. Tudo bem, você pode colocar uma lâmpada nesse quarto aqui, um símbolo de uma lâmpada, ela pode ser representada com uma bola cortada no meio. Mas se você for trabalhar no escritório, eu vou abrir aqui o meu projetinho para vocês olharem. Ele está carregando aqui. Um cômodo, existe uma luminosidade mínima nesses ambientes. Eu tinha explicado isso na última aula. Deixa eu procurar aqui. Ctrl F, 89. Enquanto pesquisa, eu vou abrir aqui um projetinho para vocês olharem mais ou menos como é que ele fica. Trabalhar com projetos se torna um pouco viciante, que a gente entra em tantos detalhes que às vezes a gente acaba gostando. É algo muito interessante. Isso aqui eu expliquei na última aula, tudo bem. Então, aqui, ó, um exemplo. A luminosidade mínima em recepção, observe, a recepção tem uma luminosidade mínima de 500 lumens. Deixa eu voltar aqui para o projeto. Aqui, ó, 500 lumens. Então, isso é muita coisa, senhores. Por quê? Uma lâmpada, ela emite mais ou menos 800 lumens, mas 800 lumens, ela ilumina mais ou menos uns 2, 3 metros quadrados. Então, eu precisaria aqui de mais lâmpada não comum de casa, mais 10 lâmpadas. É o que aconteceu aqui, ó. Observe esse projeto. Esse aqui é um projeto elétrico de um galpão que nós estamos trabalhando. Esse aqui é um galpão que está trabalhando com uma outra turma que vocês também vão trabalhar. E esse galpão é uma cerâmica, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar vários maquinários e depois calcular a luminosidade mínima nesse galpão. E aí eu calculei nessa recepção. Eu desenhei do zero isso aqui. Eu tenho um vídeo que eu ensinei os alunos a como fazer do zero isso aqui. Então, ó, aqui deu 3 lâmpadas nesse cômodo, certo? E aí, esse projeto aqui, a gente entra em detalhe porque nós colocamos o tipo de parede, o tipo de piso, porque a parede e o piso, eles emitem uma refletância, dependendo da cor, ela reflete mais e reflete menos. E aqui nesse programa eu seleciono, por exemplo, o tipo de parede. A parede lá desse escritório não é esse modelo, né? É um outro modelo. Então, o que a gente faz? A gente troca o tipo de parede. A gente vai aqui em construção, a gente vai aqui em cores, seleciona, vamos supor, vou escolher uma outra cor. Minha parede vai ser aquela parede de tijolo, né? Tijolo não, vou colocar aqui uma parede de madeira, azulejo, vamos supor que seja azulejo. E aí você vai e pinta a parede. Então, isso aí no meu projeto elétrico, ele acaba mudando, né? Aqui tem uma parede comum de tijolo. Opa, eu acabei mudando, sem querer. Então, aí, quando eu for fazer o cálculo no técnico, o próprio programa já calcula automaticamente quantas lâmpadas eu vou utilizar aqui nesse cômodo, né? É bem legalzinho se trabalhar com projetos elétricos. Isso aqui é o galpão final. Aqui eu coloquei uma abertura para entrada de luminosidade, porque o galpão, ele tem aqui, vou colocar aqui galpão no Google. Galpão. Vocês olharem aqui imagens, ó, muitos galpões, eles têm entrada de luz para economizar energia elétrica. Alguns sim, outros não. Esse aqui, ó. Esse aqui tem também entrada de lâmpada, né? E se na casa de vocês também puder colocar telha translúcida, que são telhas transparentes, na cozinha, é bom, porque assim você nunca vai ligar a lâmpada em dias escuros. Muitos galpões têm esse perfil. Vamos para o que interessa, projeto elétrico. Então, a lâmpada, no cômodo, tem um critério que se chama método de Lumens. Eu posso passar para vocês uma equação infinita, bem trabalhosa, mas é bom trabalhar com o programa, gente. O programa está aí para isso.
Um profissional ele vai trabalhar com programa, né? Se vocês fizerem um projeto à mão, não projeto à mão, mas se vocês fizerem um cálculo à mão, tá certo. Mas um programa ele já te dá muito mais facilidade. Olha a facilidade. Você já seleciona a lâmpada, seleciona o ambiente, ele já calcula para você. Não tem que calcular nada, é só selecionar. Vocês são técnicos e os técnicos têm que se modernizar com o que o mercado está exigindo hoje. Se eu ensinar vocês somente com cálculos manuais, talvez lá na frente o chefe de vocês vai entregar o computador e falar assim, ó, faz o projeto. Quero esse projeto aí até quinta-feira. E aí você vai falar, eu não sei, eu nunca fiz isso. É YouTube, gente. YouTube, a gente ensina o básico aqui no técnico, né? É claro que um projetinho elétrico desse aqui, senhores, para vocês terem uma ideia, vamos supor que vocês façam um projeto elétrico. Um projeto elétrico, ele é cobrado por metro quadrado. Então, dependendo, ó, vamos selecionar aqui, 4x4, ele tem 8x8, mais ou menos. Então, esse projetinho aqui, se eu cobrar R$ 20 o metro quadrado, vamos supor que ele tem 8,5 por 8,5, vezes R$ 20 metro quadrado, esse projeto aqui eu vou cobrar R$ 1.400 só para fazer a elétrica dele. Eu faço ele em 2 dias no máximo. R$ 1.400. Pô, aí se o cara chorar, eu faço por R$ 1.000. R$ 1.000, gente, em 2 dias. Com 3 projetos elétricos você ganha um mês. Isso aqui é dinheiro, é muito dinheiro, gente. Que ficar consertando tomada, eletricista não vai ficar consertando tomada, não, para ficar projetando. Tem muita gente que projeta aí no mercado. Tem eletricista que não é nem técnico que projeta. Está rachando de ganhar dinheiro. Faz uma parceria com o técnico que tem CFT e ele assina, e aí o projeto elétrico que é. Então, o projeto elétrico dá dinheiro, gente. Dá muito dinheiro. Isso depende de vocês. Só tem que estudar. Como que a gente estuda? É isso que eu estou ensinando para vocês. Uma lâmpada por cômodo, você desenha uma lâmpada por cômodo, e aí o cálculo luminotécnico, tem um vídeo no YouTube que eu ensinei como fazer isso, utilizando um programa. Assistam lá. Vamos para o próximo passo. O próximo passo, cada uma lâmpada por cômodo. Mas aí você pode olhar aqui no programa, ó, o programa ele tem uma lâmpada, perdão, uma lâmpada, 3 lâmpadas, né? Às vezes ele aumenta muito a quantidade de lâmpadas. Ele coloca aqui 10. Aí o que, que você faz? Você pode ter 2 formas de demonstrar isso. Você pode colocar uma lâmpada, aí você coloca uma observação, que nesse, como tem 10 lâmpadas, porque desenhar 10 lâmpadas, vamos pegar aqui a cozinha. Se você desenhar 10 lâmpadas aqui, você pode até desenhar 10 lâmpadas. É até legal desenhar 10 lâmpadas. Não manualmente, a gente desenha num programa no AutoCAD. Existem várias técnicas. Existe uma distância entre essas lâmpadas, tem todo a distância dessas lâmpadas aqui, ó, é o programa que dá. Se você for aqui no programa, vou pegar, por exemplo, a distância aqui, nesses cômodos, pega a régua, coloca aqui um ponto, e depois, aqui, ó, uma distância entre uma lâmpada e outra é 2,16 m, 2,15 m, mais ou menos. Posso ver em 3D também, ó. Você vem aqui. Eu amo esse programa, gente. Nossa, muito bom. Você coloca aqui para medir, ó. Clica aqui, clica aqui. Meio metro, na verdade. Falei 2 metros, né? Meio metro. Olha só, o programa ele ajuda muito. E aí nós calculamos essa distância aqui, que é meio metro, mais ou menos. E, Entre uma professor, lâmpada e outra. Pode falar. mas a distância das lâmpadas ela é medida do centro da lâmpada ou da ponta dela, tipo, igual se for uma lâmpada, é, igual dessas de escola, que eu esqueci o nome dela, mas dessas que é comprida, se mede do meio dela ou da ponta? Na prática, você mede do meio. Por quê? Porque quando você coloca uma luminária, a luminária é o centro dela. Porque no meio da luminária, vamos supor que isso aqui seja uma luminária. Isso aqui seja uma luminária. A luminária, quando você for colocar ela no teto, ela tem um furinho bem aqui no meio. Aí, quando a gente vai usar esse furo para ela centralizar. Como que a gente já tem essa distância, né, de meio metro, a gente mede meio metro daqui para cá, e aí a gente pega esse centro, que já é esse ponto aqui, ó, coloca ela. Existem 2 técnicas para isso. Existe a técnica de distância e a técnica de X.
A técnica de X, ela dá um pouco de trabalho, porque você tem que fazer um X aqui, ó, é para saber o centro, né? Você faz um X no cômodo, então você tem uma lâmpada centralizada aqui no cômodo, assim, no cômodo, né? Aí você divide ela aqui no meio, só que essa técnica é só para uma lâmpada do X, tá? Quando é mais de uma lâmpada, tem que usar essa técnica aqui, ó. Você pega o meio, esse aqui é o meio, né? E nesse ponto aqui da luminária, você tem que explicar no livro, porque eu falando assim fica um pouco complicado. Esse aqui é outro meio, esse aqui é outro meio. Então, se eu tiver outra luminária, eu tenho que usar a metade de uma outra metade para inserir a partir desse ponto. No livro, esse livro aqui ele explica com bem, não esse livro, um outro, com bem mais tranquilidade. Agora vamos para o cálculo de tomada. Senhores, tomada é sempre um problema, dependendo de uma residência. A mulher ela gosta muito de mudar os cômodos, ó. Isso é algo natural da mulher. E aí, o que a gente faz? A gente coloca várias tomadas em várias partes, mas existe uma regra. A 5410 ela explica essa regra de tomadas. Eu vou abrir aqui a 5410 para vocês olharem o que ela fala sobre isso. A NBR 5410. Professor, como é que eu consigo essa norma? Google. Escreve aqui, ó. NBR 5410 PDF. Tá aqui já, bichinho. É o primeiro link. Tá aqui. Então, existe uma regra para as tomadas. E essa regra eu vou explicar agora em aqui. Número de pontos de tomadas. Leia comigo. O número de tomadas deve ser determinado em função da destinação dos locais e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados observando o mínimo dos seguintes critérios. Ou seja, vamos supor que nesse cômodo eu tenha uma central de ar aqui no meu quarto. Então, essa central de ar é uma tomada específica para ela. Ou seja, você não vai levar ela em consideração com as tomadas comuns. Certo? Voltando para nós. O banheiro deve ser previsto pelo menos um posto de tomada próximo à lavatória atendidas às restrições 9.1. O que essas restrições 9.1 fala? Ela fala o seguinte, se você, vamos pegar nosso banheiro, esse aqui é o nosso banheiro. Vou deletar essa lâmpada aqui. Vamos supor que nesse banheiro eu tenha aqui o box, o chuveiro fica bem aqui, você tem bem aqui do lado você tem a pia, o vaso fica mais ou menos aqui. Então, já temos uma ideia do banheiro, como é que ele vai ser. Então, a tomada, senhores, você vai colocar uma tomada aqui, ó, próximo ao lavatório. Tá? Uma tomada de meia altura. Muitas vezes se coloca essa tomada aqui, ó. É uma tomada com interruptor. Assim você economiza eletroduto e trabalho para o cara que vai instalar. Bem aqui do lado do interruptor. E aí, a gente não pode colocar uma tomada dentro do box, só se for uma tomada alta. Se a gente colocar uma tomada média, vamos supor que você tem aqui nesse banheiro, você tem nesse banheiro você tem aquelas hidromassagem, não lembro o nome, aquelas máquinas de fazer massagem, né? E aí, essa máquina aí, que é um tanque que faz massagem, qual o nome desse negócio que eu não lembro agora? Enfim, você sabe do que eu estou falando. É Você não pode... jacuzzi, professor. Oi? Eu acho que é Qual o nome? jacuzzi. Jacuzzi? Jacuzzi. Eu acho que é isso. E professor, Oi, pode falar. essa tomada que põe do outro lado do box, ela sempre é uma tomada específica, né? Referente ao aparelho que você vai utilizar lá, né? Tipo, se for um chuveiro elétrico, vai ser da potência do chuveiro elétrico. E se for Isso uma banheira mesmo. elétrica, Isso entendi. mesmo.
Obrigado. Foi o Hugo que falou? Foi o Leonardo? Leonardo. Leonardo. Obrigado, Leonardo. Então, essa Jacuza, ou aqui no Google ele me corrigiu, que é o Spa, ou o Furô, banheira aquecida, você não pode colocar uma tomada de meia altura aqui, desde que essa tomada seja uma tomada de extra baixa tensão de 24 volts. Se a gente for pegar esses detalhes, ele fala um monte de coisa, 9.1, tá aqui atrás. Aqui, ó. Ele fala um monte de critério que as tomadas têm que ser tomada de 24 volts, com tensão separada, com transformador, com DR. Tá bem aqui, ó. Que são esses pontos aqui. Tá aqui. Então, esse aqui seria o SPA, o volume 1, o volume 2, o volume que é o volume 1, só pode ter tomadas de extra baixa tensão. Mas o equipamento que nós compramos, ele não vem com essa extra baixa tensão. Então, esquece tomada lá, né? A gente sempre leva em consideração uma tomada no banheiro, uma tomada comum. Nós estamos falando de tomada comum. Vamos passar agora para outros ambientes. Em cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, cozinhas de área de serviço, lavanderias e locais de análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros de fração de perímetro, sendo que acima da bancada da pia deve ser prevista no mínimo 2 tomadas de corrente no mesmo ponto em pontos distintos. O que isso significa? Vamos pegar aqui. Existem dois cômodos, existem dois cômodos que se enquadram a esse critério, que é esse cômodo aqui, área de serviço e cozinha. Então, vamos pegar a cozinha. A cozinha, eu tenho aqui a pia, que fica sempre próximo do vidro. Imagine que isso aqui seja uma pia, a torneira bem aqui. Então, nessa pia, você tem que colocar uma tomada dupla ou 2 tomadas separadas. Como assim? Uma tomada aqui e uma outra tomada aqui no finalzinho. Certo? Ou uma tomada dupla. Lembrando que, olha só, sendo que na bancada, deixa eu pegar aqui a canetinha, sendo que na bancada, sendo que acima da bancada da pia deve ser prevista no mínimo 2 tomadas de corrente no mesmo pontos ou em pontos distintos. Ou seja, essa tomada dupla aqui, ó, vou colocar no Google, tomada dupla, ela é uma tomada perfeita para ser inserida na pia. Tá? Porque a gente sempre liga um monte de treco lá na pia, e aí ela não pode, você não evita de colocar a extensão. E não pode, né? Porque a extensão ela pode entrar na água e a pessoa morrer eletrocutada. Eles pensaram mais ou menos assim. Então, vamos pegar um exemplo aqui na nossa cozinha. Eu tenho uma tomada cada 3,5 metros, então você vai medir assim, 3,5 metros, uma tomada. 3,5 metros, uma tomada? Não, não é assim que a gente faz. A gente pega o perímetro, o que é o perímetro? É a soma dos lados. Nós vamos pegar aqui, ó. Eu tenho 2,15 metros, então eu tenho 2,15 metros, mais 2,15 metros, mais 3, perdão, não é 2,15 metros, não. São 4 metros. 4 metros, mais 4, mais 3, mais 3, que é a soma dos lados, a soma desse quadrado. Né? Quanto é que dá 4 mais 4? 12, 3 mais 3, 6, 6 mais 12, 18. 18 metros. Não é metros quadrados, tá? É só metro. Metro quadrado é quando é área. Então, eu tenho 18 metros de área. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3,5 metros. É o que a norma fala. Quanto é que dá isso? Eu tenho... Vamos pegar a calculadora. 18 por 3,5, tenho 5,14 tomadas. 5,14 tomadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vírgula, eu vou arredondar para 6 tomadas. Ou seja, o total de tomadas que eu tenho aqui no meu cômodo é igual aproximado, perdão, é igual a 6 tomadas. Opa, que legal, é muitas tomadas na cozinha. É bom, gente. Você liga forno, você liga micro-ondas, você liga grill, liquidificador, bebedouro, você liga o caramba aí nessa Professor, cozinha. Né? Então, pode falar. mas é 6 tomadas além das 2 que vai na pia, né? Não, inclusa. Inclusa? Ah, tá. Inclusa. E as 3 primeiras tomadas devem ser de 600 AV
e as demais de 100, é isso? Isso. Vamos entrar no critério de potência daqui a pouquinho. As Ah, tomadas tá, da obrigado. cozinha, é, você pode colocar uma tomada de média altura e uma tomada de baixa altura, assim para não criar confusão na cozinha. Pensa num treco que a mulher gosta de mudar, são os ambientes. Para mim, a minha esposa é assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Professor. Um, dois, Aí o 18 é o perímetro, é? oi? O 18 é o perímetro? É perímetro. Mas aí eu acho que ele seria 14, né? Não? 14? Tá corrigindo? Isso. Obrigado. Aí vai diminuir um Isso. pouquinho a tomada, né? Vai diminuir bastante. Obrigado por me corrigir. 14 metros quadrados de. Oh, só metros. É. Dividido por 3,5 é igual a 4 tomadas. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é o mínimo. Isso não impede a pessoa colocar mais tomada, tá? E professor, Não impede. Sim, pode parar. mas aí no caso daria 5, né? Porque, tipo assim, o senhor arredondou para 4. No caso, a parede lateral era 4,15. Aí se fosse colocar esses 4,15, daria mais uma tomada, não é mesmo? Daria. Verdade. Vamos colocar a precisão exata aqui. 4,15. A Ketiane já tinha trabalhado esses detalhes com vocês? Tinha essa questão de potência e coisa, ela explicou. Ela, Potência ela e ensinou assim isso grossura. aí. Perfeito. A norma ela não estabelece uma quantidade máxima, né, professor? Só a mínima, né? Só mínimo. Só mínimo. A quantidade máxima, isso depende muito do cliente. Existe pontos que a gente não leva em consideração. Por exemplo, nosso projeto aqui, ó, esse galpão, a gente não calcula no galpão em si. Deixa eu colocar a construção. Por exemplo, aqui nesse galpão, a gente nunca leva em consideração. Deixa eu só sair aqui. Está selecionando. Está calculando. Perfeito. Ó, nesse galpão, a gente nunca leva em consideração a área fabril. A gente leva em consideração só os escritórios. A área fabril, a gente leva em consideração os maquinários. A gente pode colocar algumas tomadas espalhadas aqui na parede, uma tomada para cada equipamento específico e mais uma outra tomada comum, né? Porque se a gente levar em consideração o galpão inteiro aqui, ó, vai ficar mais de 40 tomadas. Então, não tem necessidade de colocar 40 tomadas, porque aqui na parte do frio você tem uma tomada por equipamento. E no máximo, vamos supor que a gente coloca um esmeril aqui, nesse esmeril coloca umas 2 tomadas, né? Pensando ali se a pessoa ligar um outro equipamento em paralelo com o esmeril ou um outro equipamento. Continuando, 5 tomadas. Agora, para a potência, a norma ela fala o seguinte: no restante dos cômodos, como que aqui a gente já tinha trabalhado com vocês, o restante dos cômodos são 5 metros quadrados, desde que atendem a uma seguinte regra. Aqui, ó. Em cômodos, demais cômodos de dependência de habitação deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada na área de cômodo de dependência igual ou inferior a 12,25 metros quadrados. Admite-se que esse ponto seja posicionado externamente do cômodo de dependência até 0,80 centímetros máximo de sua potência de acesso. Um ponto de tomada se a área do cômodo de dependência for superior a 12,25 metros quadrados igual ou inferior a 6 metros quadrados.
um ponto de tomada a cada 5 metros quadrados, fração de perímetro, se a área do cômodo de dependência for superior a 6 metros quadrados, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente possível. Esse critério aqui é o critério da área do cômodo, então a gente tem que calcular primeiro a área do cômodo. Se a área do cômodo for superior a 6 metros quadrados, a gente adota esse critério aqui. 4 vezes 4, 16. Como assim, professor? Não estou entendendo o que o senhor falou agora. Eu quero colocar tomada no meu cômodo. Aí eu me pergunto, esse cômodo é menor? Aqui, ó, não. Ele é menor que ou igual a 2,25 a 6 metros quadrados, 2,25 a 6 metros quadrados. Se ela se enquadrar nesse critério, eu coloco uma tomada. Se ela for maior que isso, eu vou colocar uma tomada para cada 5 metros quadrados, 5 metros de fação no perímetro. Então, essa regra aqui, uma regra para área. Tá? Então, essa regra é para perímetro. Então, vamos analisar. Quanto é que dá 4 vezes 4? 16. 16 por 5, 3,2. Então, eu tenho aqui, ó, 16 metros quadrados. Esse 16 metros quadrados, ele não se enquadra aqui, ó, na primeira regra. Ele é maior que 6 metros quadrados. Então, eu vou adotar essa regra do perímetro. A regra do perímetro agora tem que somar os lados. 4, que é 4 mais 4 mais 4 mais 4, que dá 16 também. Então, se eu tenho 16 metros de perímetro, eu divido por 5, que eu tenho igual a 3,2. Que arredonda para 3,2, arredonda para 4 tomadas. Então, aqui, ó, isso aqui é a sala de estar, eu tenho que colocar 4 tomadas. No mínimo, 4 tomadas, né? Na sala, geralmente, você utiliza muitas tomadas médias. Agora, a potência. Aqui no galpão, nesse galpão, a gente adota muito esse critério de tomadas acima de 6 metros quadrados. Mas tem um outro critério, deixa eu ver se ela vem falando aqui, que é até 37 metros quadrados. Não vem falando aqui, não, vai falando do outro. Agora, o critério de potência. O critério de potência são critérios para lugares molhados. Olha para a residência e imagina um lugar onde trabalha com água. Existem dois ambientes que trabalham com água. 3, que é a área de serviço, cozinha, trabalha com água e banheiro. Tá? Mas o banheiro é só uma tomada. Os outros cômodos vão utilizar esse critério aqui. Ó. Vamos ler a norma para interpretar. Em banheiros, copos, cozinhas, área de serviço, lavadeiras locadas análogo, no mínimo 600 vier por conta de tomada até 3. E 100 vier para os excedentes, considerando que cada um desses ambientes separadamente. Quando o total de tomadas conjuntos desses ambientes for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de atribuição das potências seja no mínimo 600 vier por conta de tomada até 2 e 100 vier por conta de excedentes, sempre considerando cada ambiente separadamente. Então, vamos interpretar isso aqui. Então, se eu tenho até 6 tomadas, eu vou adotar esse critério. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas potências aqui são... Então, essa potência aqui é 600, mais... São 3 de 600. 600 mais 600. São 3 de 600 para cada tomada. O restante vai ser de 100, até completar 6 tomadas. Você já tinha
que tinha explicado esse detalhe aqui? Sim. Quanto é que dá tudo isso aqui? A vantagem é que eu vou jogar no YouTube esse detalhe aqui. 1.200, 1.800, 1.900, 2.000, 2.100. Então, aqui eu tenho 2.100 de tomada, VA. Quando é acima de 6 tomadas, mais de 6 tomadas, porque 6 metros é 6 tomadas, eu vou adotar somente 2 tomadas de 100. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar 3 e pontinho. Esses 3 pontinhos, eu tenho aqui 600 mais 600. Agora, o restante vai ser tudo de 100 VA. Mais 100. Então, todos os restantes vai ser de 100 VA. Somente esses dois primeiros vai ser de 600. Então, vamos olhar no nosso cômodo aqui, que nós estamos trabalhando. Você tem... Então, você aqui tem 5 tomadas. Quanto é que dá 5 tomadas? Ela é até 6, né? Até 6 tomadas. Então, aqui, ó. Vou adotar esse critério. Então, vai ser 2.000 e... Só tira 100 VA aqui. Vai ser 2.000 VA de potência. 2.000 VA de potência. Então, já sabemos a potência aqui da nossa cozinha. A mesma coisa na área de serviço. Primeiro calcula a área. 2 vezes 4,15 acima de 6. Então, calcula o perímetro. 2 mais 2 mais 4,15 mais 4,15. Divide por 3,5. Tenho 4 tomadas na minha área de serviço. 1, 2, 3, 4. 4 tomadas. Nessas 4 tomadas, eu tenho 3.600. Então, aqui, ó, essa aqui vai ser tomada de 600. Essa aqui vai ser tomada de 600. Essa tomada aqui vai ser de 600. E essa aqui de 100. Talvez, não sei se você já se perguntaram, professor, como que eu reservo 600 VA de potência para essa tomada e alta de 100? Não é que você está reservando 600 VA de potência para essa tomada. É que é um cálculo para estimar a potência, como se a gente fizesse a média de potência num determinado ambiente. Ao todo, no ambiente, eu preciso projetar uma média de área por equipamento, porque quanto maior a área, maior a quantidade de equipamento que você vai utilizar. Né? Então, nessa tomada aqui, você não está reservando 600 VA, você pode ligar um equipamento, por exemplo, de 1.000 watts. Aí ela não vai derreter, mas as outras tomadas ela vai tipo oferecer o que tem que não está sendo utilizado, porque nem sempre todas as tomadas vai utilizar essa mesma potência. É só um critério para vocês entenderem de como utilizar esses 600 VA. Então aqui eu tenho 1.900 VA de potência nesse ponto. Isso é muito importante porque com base nisso nós vamos escolher o tipo de medidor. Tá? Próxima etapa, senhores, do projeto elétrico. Deixa eu pegar aqui. E professor, eu tenho uma pergunta. Aqueles tipos de tomada que vem de 3 tomadas, de 2, tem momento apropriado para usar? Ou tipo, ou a gente tem que separar elas? Ou essas 3 tomadas, tipo, que vem todas as 3 juntas, a gente tipo, é que só se caso o cliente pediu, a gente pode colocar. Pode colocar. Essa tomada tripla aqui, né? Sim. Esse modelo aqui, né? Aqui é uma Isso. tomada só. Então, por exemplo, aqui nesse cômodo, isso aqui ela pode ser uma tomada tripla. Mas é uma tomada tripla de 600 VA. Entendeu? Não é 600 VA para cada tomada aqui não, para cada ponto.
Ao todo, essa tomada aqui, ela no máximo, as três, eu estou projetando 600 VA para elas. Você pode instalar, ela é bem fácil de instalar essa tomada. Por exemplo, ó, tem esse modelo aqui, você só liga aqui e ela se distribui para as outras. Mas tem outros modelos que você precisa jogar ponto por ponto. É esse modelo aqui, ó. Já instalou um desse? Esse modelo Não, aqui só vi das duas. é bom colocar no cômodo. Eu vou comprar um desse aqui para colocar lá em casa. Deixa eu pegar aqui. Dá um trabalho. E professor, mas tipo, se a pessoa colocar um desse aí como uma tomada, no caso vai continuar tendo 3 pontos de tomada, só que uma delas vai utilizar uma de 3. Não vai mudar Isso. nada. Vai mudar Ah, tá. nada. Eu achei que, tipo, se você usasse uma de 3 já ia vir as 3 de 600 pra essa daí, entendeu? E não ia ter que apanhar mais pontos. Não, é 600. Essa tomada aqui, só ela é 600 VA. Aqui. Só uma 600 VA. Tá? Entendi. Certinho? A próxima etapa de projetos, seguindo aqui esse projeto, finalzinho do livro, nós vamos calcular. Nós estamos aqui, ó. Preencher essa tabela. É o preenchimento dessa tabela. Porque nessa tabela aqui, ó, eu tenho a área, o perímetro, iluminação, tomada e tomada de uso específico. A próxima etapa, senhores, agora é calcular a demanda. Deixa eu verificar aqui. É desenhar e fazer esse quadro de cargas. Tá? Para que serve esse quadro de cargas? É para distribuir o quadro geral. Eu vou colocar aqui no YouTube para vocês, ou no Google mesmo. Quadro de distribuição com barramento. Eu vou pegar aqui um quadro muito utilizado em residência, que é esse modelo aqui, ó. Esse modelo desse quadro, que é um modelo muito comum de residência, americanas, nada a ver, americanas nem vendem essas coisas. Aqui. Se você observar, vou dar um super zoom aqui, ó. Elas são distribuídas, ó, observe, essa aqui é uma fase, ela foi para esse disjuntor. Então, essa segunda fase foi para outro disjuntor. Então, ela é distribuída por fase, ou seja, vou fazer duas linhas aqui, ó. Então, essa aqui vai para cá e a segunda fase vem para cá. É 1, 2. 1, 2. Esse 1, 2 é esse aqui, ó. Que está no livro. 1, 2, 3. Só que esse aqui é trifásico. 1, 2, 3. Então, nós vamos fazer a distribuição de cargas. Por que nós temos que fazer essa distribuição de carga? Vamos olhar para o quadro. O quadro, quando você liga um equipamento, vamos supor que você vai ligar o disjuntor. Quando você liga o disjuntor, os outros equipamentos eles não podem sofrer nenhuma alteração de carga, ou seja, ela não pode piscar. Isso é muito comum quando a gente liga uma central de ar, um determinado equipamento na residência, ela acaba tendo uma queda de tensão. Só que essa queda de tensão, ela danifica o equipamento, que a gente chama de flicker. E aí, para evitar isso, nós reservamos fazer uma distribuição de carga. E nessa distribuição de carga existe uma técnica. A única maneira de eu explicar isso para vocês é utilizando o Excel. O Excel é a única ferramenta mais rápida. Fazer manualmente dá muito trabalho. Não tem condição de fazer manualmente. Então, se um de vocês precisarem fazer um desse aqui, talvez vocês precisam fazer no celular, no editor. Eu posso até mostrar no editor de celular, mas eu utilizando um Excel, o Microsoft Excel, não sei se vocês conhecem. Para quem nunca ouviu falar do Excel, é um pacote, é um editor de planilha. É uma ferramenta poderosa de editor de... E professor, Sim, quando a pode falar. professora tava passando isso aí, eu fiz manualmente e no Excel. Manualmente realmente deu um trabalho. Certo.
Aí depois da próxima etapa é calcular a demanda. A demanda é isso aqui, ó, NDU 001. Vocês colocam essa norma aqui, ó, NDU 001 no Google, e aí com base nessa norma, a NDU, que é a norma da Energisa, de vários estados, principalmente de Rondônia, ó, logo nas páginas iniciais ela vem falando nessa NDU qual é os estados que ela trabalha. Vou falar aqui no início. Cadê você? Na NDU, ela tem uma tabela, tá aqui, ó. A Energisa ela trabalha em Rondônia também, que é RO, certo? É a norma daqui de Rondônia, toda Rondônia. Existe uma tabela aqui na frente, na Energisa, que é essa tabela aqui, ó. Nós vamos escolher o tipo de consumidor. Essa tabela, essa norma, senhores, tem que estar na nossa mente. Tá? Essa norma aqui. A nossa atenção é 127.220, então temos que olhar a atenção. Por exemplo, ó, 254, 127, não é. É 127.220. 220, 240, 120, 240, não. 127, 220. 127, 220. Essa aqui. O que nós vamos fazer nessa tabela? Essa tabela aqui é muito importante mesmo. Porque quando a gente calcular a demanda, quando a gente calcular todas as cargas da residência, que é isso aqui, ó, que é o preenchimento dessa tabela, nós vamos escolher o tipo de medidor, ou o tipo de disjuntor geral e o tipo de ligação. Como é que funciona isso? São ligações residenciais. Se a sua casa é bifásica ou é trifásica, isso depende dos seus equipamentos. Então, nós calculamos aqui. Vamos supor, nessa residência, ó, o preenchimento dessa tabela, a carga total deixa eu verificar, deu 22 mil, 22 kVA. 22 kVA de potência é aqui, ó. Entre. Cadê a potência? Categorias, medições trifásica, disjuntor, número de medições. Cadê você? Aqui não mostra mais a potência. 22. Ah, tá. Fica logo aqui no início. É esse critério aqui, ó. É esse critério aqui. Entre 22, tá aqui, ó. Entre 17 a 24. É trifásico. Trifásico T3. Então, se é trifásico T3, o disjuntor do medidor vai ser um disjuntor de 20. Aí eu vou olhar aqui na outra tabela. T3. T3. T1. Não tem T3 aqui. Aqui. O disjuntor geral, ramal complexado, o disjuntor geral vai ser um disjuntor de 80 amperes lá no medidor. Os cabos vão ser um cabo de 16 milímetros de ramal de aéreo, né, de entrada. Ramal de ligação multiplex vai ser o de 25 milímetros. Esse ramal multiplex é o ramal que atravessa a rua, né? Quem que dá esse ramal é a Energisa, que é esse ramal aqui, ó.
Hoje você não precisa mais comprar, antigamente você comprava. Hoje a Energisa, ela instala. A única coisa que você precisa comprar é o ramal de entrada embutido, que é o cabo de 25 milímetros. Porque o ramal de, tá vendo aqui essa entrada, ó, esses fios? Esses fios aqui, ó, esses fios aqui você compra ele. Esse aqui a Energisa dá, e esse aqui você compra. Então esse fio aqui você compra. Qual é a espessura que nós vamos comprar? Com base na residência lá do livro, é o cabo de 25 milímetros. Se for 22 kVA. Disjuntor de 80 amperes para colocar lá, porque o disjuntor também a gente precisa comprar. Se não tiver adequado, eles não instalam. Se não tiver o disjuntor adequado, se não tiver aterramento, a arte de aterramento tem que ser o eletroduto também, ó, a espessura do eletroduto, tem que ser tudo de acordo com a norma, porque acontece muito de o cara instalar e comprar o eletroduto errado, o fio errado, isso é muito problema. Tem que olhar a tabela. O projeto é olhar a norma. Eu vou encerrar aqui a videoconferência. Eu tenho uma outra videoconferência agora com outra turma. Aguardo vocês quarta-feira novamente. Quarta-feira eu vou explicar para vocês como fazer a distribuição de cargas e calcular a demanda. Desejo a vocês uma excelente quarta-feira. Se vocês já quiserem ir calculando, podem calcular. Eu quero que vocês instalem, coloquem todos os símbolos no projeto de vocês, todas as potências. Não utilizem o projeto elétrico, o final, como rascunho. Se vocês puderem imprimir uma folha, imprimam como uma folha. Uma folha como um A4 e desenhem nela, depois passo para o projeto final, porque eu vou avaliar a organização das folhas. Certinho? Desejo a vocês uma excelente quarta-feira, perdão, segunda-feira. Aguardo vocês quarta-feira. Infelizmente, eu tenho poucas pessoas aqui, gente. O que acontece com esse povo? Eu tenho somente o Leonardo e o Hugo. Isso é pouco, gente. Depois que o pessoal reprovar, eu não posso fazer nada, né? Aí vai aparecer oportunidade aí de emprego para vocês, para trabalhar até na Energisa, provavelmente, e aí vai falar, ah, não, o professor Felipe me reprovou, é muito difícil, mas só 2 pessoas agora apareceram. Isso é muito triste. Eu vou entrar em contato com alguns alunos, provavelmente eu vou ligar para vocês, porque eu não vou lembrar o nome na hora que eu ligar, eu quero saber por que as pessoas não estão participando. Até mais, gente. Até quarta-feira. Valeu, professor. Valeu.